Hoje vamos falar sobre moldagem funcional. Qual é o objetivo da realização dessa moldagem? Bom, ela vai promover uma melhor adaptação da célula à fibra mucosa. Vamos lembrar que os modelos de trabalho que são confeccionados das próteses removíveis são realizados com alginato. Existem sim alguns autores que utilizam silicone, só que esse é um material muito mais caro, que vai levar um custo maior na prótese final. Então hoje nós temos muitos alginatos de qualidade que suprem as nossas necessidades. Mas o alginato, ele copia muito bem a região dentária, só que às vezes deixa a desejar a questão da mucosa. Então, na hora de prensar essa peça, finalizar essa prótese contra o modelo de trabalho que foi realizado em gesso tipo 4, muitas vezes os grampos estão bem assentados, mas a região de sela encontra-se com um certo afastamento. Daí, a importância de se utilizar um material de moldagem de melhor qualidade apenas na região abaixo das celas para copiar toda a mucosa que, porventura, não esteja bem adaptada à prótese final. Bom, quais são as grandes indicações? Em todos os casos de classe 1 e classe 2 de Kennedy e nos casos de classe 3 e 4 extensa. Ou seja, sempre que houver na transmissão de forças da prótese removível a participação de mucosa, para que justamente essa peça esteja bem melhor adaptada e isso diminua a movimentação da prótese durante o ato mastigatório no sentido ocluso cervical. Em que momento eu vou realizar essa moldagem funcional? Na mesma sessão clínica em que vamos fazer a prova dos dentes artificiais e seleção da cor da gengiva. Então essa peça ela foi montada articulador, essa prótese ela veio do laboratório com os dentes montados. Nós vamos realizar a prova estética desses dentes, selecionar a cor da gengiva e neste momento nós vamos realizar a moldagem funcional. Existem vários materiais na literatura, vou destacar dois. Um material regular, que eu gosto muito, que é o poliéter, mas poderia ser um silicone de consistência regular também, ou a pasta de óxido de zinco eugenol. Qual a grande diferença dos dois? Primeiro, custo. Então, a óxido de zinco eugenol é uma peça, um material mais barato, então permite que você possa baixar um pouco o custo final do seu trabalho. Porém, a pasta de óxido de zinco eugenol ela é rígida, então às vezes a gente tem um rebordo um pouco mais retentivo e você vai ter dificuldade de colocar e retirar essa peça após a moldagem. Já o regular, o poliéter ou o silicone é um material borrachoide, então dá para você dar mais facilidade de trabalho, mas em compensação é um material mais caro. Como a gente vai fazer nesse momento de prova de dentes, eu não tenho um custo final muito elevado, porque eu vou colocar esse material apenas abaixo da região de cela, então já vou economizar bastante na quantidade de material utilizado. É importante que após a realização dessa moldagem funcional e posterior envio ao laboratório, que este molde ele seja desinfectado. Então, tanto faz se eu vou usar um poliéter ou se eu vou usar uma pasta de óxido de zinco eugenol, contanto que eu consiga copiar bem essa estrutura e que essa peça, após acrilizada, esteja bem adaptada. Existem várias técnicas na literatura, alguns autores que simplesmente pegam aquela estrutura que foi moldada e envia para o laboratório, que particularmente é o que eu gosto de fazer, e deixa o técnico incluir diretamente aquela peça na mufla, sem a presença do modelo, mas existem vários casos na literatura que os autores recortam o modelo de trabalho, readaptam essa prótese no modelo, já que os grampos estão bem adaptados a um modelo previamente confeccionado com molde de alginato e gesso especial, e fazem o vazamento desse gesso apenas nessa região onde foi realizada a moldagem funcional. Bom, e no ato da moldagem é possível ser realizada com a boca fechada, em oclusão, ou de boca aberta. Eu, particularmente, prefiro de boca aberta, porque em oclusão podemos vacilar um pouco e o paciente ocluir demais e permitir um movimento posterior, né, para baixo dessa cela, desapoiando os apoios, desassentando os apoios. E aí gera uma prótese totalmente desadaptada. Então eu prefiro uma moldagem funcional com boca aberta e sempre estabilizando pelos apoios. Coloco o material de moldagem, levo em posição, estabilizo pelos apoios, faço tracionamento da musculatura, levantamento de língua quando for inferior. Até posso permitir que o paciente feche um pouco a boca para verificar se não tem um excesso de material que levou a um aumento da dimensão vertical, mas o importante é que a presa final do material de moldagem seja boca aberta e os dedos
segurando e apoiando bem a região de apoios dos grampos.